Ok. Bom, gente, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso grande evento, Quintas da Química. A gente está na nossa terceira edição, a gente está tendo bastante sucesso. Meu nome é Samir Nasser, eu sou o coordenador da PMQ, que é o nosso pós-médio noturno aqui. Esse evento ele é organizado junto com os seguintes docentes, né? A Patrícia Ferreira Prado, que é a minha vice-coordenadora, a Rafaela Tereza, que é a coordenadora do Técnico em Química Integrado do nosso campus, e o Eduardo Coelho Cerqueira, que é o vice. Além disso, a gente tem a importante participação de estudantes, né? Que é a Camille Cristine, a Gabriele Martins, o Hugo Ferreira, a Isis Rodrigues, Letícia Puzini, Milena da Rocha e Pedro Machado. Gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à nossa diretora de extensão, pós-graduação, pesquisa e inovação, que é a professora Sheila Albert dos Reis, que nos dá, dentre outras coisas, o suporte com a nossa sala aqui do Google. Também gostaria de agradecer muito a todos que estão presentes hoje e também nos dias anteriores do nosso evento. E, enfim, sem o interesse, né, e a presença e participação de vocês, esse nosso evento não teria muito sentido. A gente está muito contente com a quantidade de pessoas que têm vindo aqui nos prestigiar nessas últimas semanas e que, inclusive, não são nem somente do Rio, nem também só do Brasil. A gente também está tendo pessoas de fora do Brasil assistindo. Isso é algo que nos deixa muito orgulhosos, né? E satisfeito com o trabalho que a gente está executando. A gente só tem uma coisa que é um pouco triste para falar para vocês hoje, que é o nosso último encontro, né, dessa nossa temporada aqui da Quintas da Química. E agora é aquele momento que vocês devem estar fazendo aí, pois é. Mas não tem jeito, né? Tudo que é bom também vai acabando, né? Então, ficam as boas recordações dessa nossa temporada e a nostalgia futura que a gente vai ter. Mas, e além disso, né, fica também esse gostinho de quero mais. Mas eu quero dizer para vocês ficarem atentos, porque a gente não vai deixar vocês desamparados, não, tá? A gente já está confirmada uma quarta temporada no nosso evento, e aí a gente pode trocar, né, a tristeza do final de hoje pela ansiedade pelo próximo. Por fim, eu quero estar avisando a vocês do nosso evento, que ele vai ficar disponível no canal do YouTube. Esse canal, o nome é Quintas da Química. Se inscrevam lá e também sigam o Instagram, onde a gente coloca essas coisas, que é o @ctiqm.ifrj, que tem várias coisas além aqui do nosso evento. Eu peço que um dos nossos organizadores coloquem essas informações aí no chat. Bom, gente, dito isso, vamos começar aqui esse nosso grande dia de fechamento. E eu vou começar passando a palavra para uma de nossas organizadoras, que é a Camille Cristine, que vai apresentar as ganhadoras do vídeo de experimentos caseiros de hoje, que vai ser o Círculo Mágico Camaleão. Eu estou curioso com isso aí, hein? Vai lá, Camille. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do evento, dizer que essas semanas foram incríveis. E agora vamos anunciar as vencedoras do concurso de hoje, que foram as alunas Júlia Barreto e Joana Cardoso, ambas da BM 131, com a orientação da professora Cristiane Ribeiro Malade, apresentando o experimento Circo Mágico Camaleão. Pode passar o vídeo das alunas. Circo camaleão? O que é isso? Eu sou muito mais rico do jabuti. Afinal, há mais jabuti no mundo que camaleão. Senhoras e senhores, cães e tartarugas. Eu vos apresento o camaleão mágico. O que é esse camaleão mesmo? Vocês devem estar confusos sobre um tipo líquido translúcido feito
feito água que bebem tem Amigo, tira seu microfone. não vai acontecer quando eu uso recipiente 1. Não entendi, desculpa, Edu. Tira o seu microfone. Volta um pouquinho pra gente ver o comecinho. Mas se eu tirar o microfone, não sai o som, Edu. Sai sim, é só você projetar a aba. É porque tá saindo dois sons ao mesmo tempo. É que o pessoal estava reclamando que estava sem som. Meu Deus, eu nunca vi isso. Você quer apresentar então, Edu? Pode ser. Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Júlia Barreto, eu tenho 17 anos e estou cursando o terceiro período em Biotecnologia. Olá, meu nome é Joana Cardoso do Prado Maciel, tenho 17 anos e atualmente curso terceiro período em Biotecnologia. Eu e Júlia esperamos muito que gostem do que preparamos para vocês. Circo camaleão? O que é isso? Eu sou muito mais circo do jabuti. Afinal, há mais jabuti no mundo do que camaleão. Senhoras e senhores, cães e tartarugas. Eu vos apresento o camaleão mágico. O que é de camaleão nisso? Vocês devem estar confusos sobre um tipo líquido translúcido feito água que bebem tem de camaleão. Mas aí que vocês não viram a mágica acontecer quando eu uno o recipiente 1 com o recipiente 2. Meu Deus, eu nunca vi isso! Eu conheço todas as mágicas do mundo! Como é que você fez isso? Você diz, tipo, como eu faço um recipiente sumir? Ou como eu faço um coelho branco surgir da minha cartola? Ou ainda como eu faço um coelho branco virar um coelho marrom? Não, você não entendeu, que era a revelação da outra mágica. Tá bem, tá bem. Vamos pra parte que interessa a eles. Para sua segurança, caso faça o experimento em casa, utilize luvas descartáveis, jaleco, óculos de proteção, calça, sapatos fechados e prenda o cabelo. A execução do experimento deve ser feita com cautela para evitar que a soda cáustica entre em contato com alguma região do corpo, já que ela é bem corrosiva. Iremos utilizar um recipiente com pelo menos 1000 ml para o experimento. 2 recipientes de pelo menos 300 ml para a solução 1 e 2. Aqui usamos palito de churrasco que você encontra no supermercado, para usar como se fosse bastão de vidro no laboratório. Uma colher descartável para adicionar os reagentes. Cerca de 9 gramas de hidróxido de sódio, que encontramos na área de limpeza dos supermercados por ser usado para desentupir tubulações, por exemplo, mas muito cuidado com isso. Cerca de 9 gramas de açúcar refinado, o que equivale a 3 colheres de chá, daquelas descartáveis que mostramos. O açúcar é outro facilmente encontrado no supermercado. E, por fim, 100 mg de permanganato de potássio. Este é encontrado em farmácias e só utilizaremos uma medida dessa. Esses são os materiais utilizados, mas basicamente é um experimento com apenas 3 ingredientes: permanganato de potássio, açúcar refinado e hidróxido de sódio. Preparo da solução 1. Adicione 100 mg de permanganato de potássio. Agora coloque 300 ml de água. Misture bem com o auxílio de um palito até que a mistura se torne homogênea. Quando colocamos o permanganato de potássio na água, há a dissolução e, consequentemente, a dissociação iônica do permanganato de potássio, liberando o íon de permanganato, que dão a coloração roxa. Preparo da solução 2. Em 300 ml de água, adicione 9 gramas de hidróxido de sódio, o equivalente a 3 colheres de chá. Mexa muito bem com o auxílio do palito até que a mistura fique homogênea. Após homogeneizar, adicione 9 gramas de açúcar à mistura de água e hidróxido de sódio. Mexa novamente com o palito até que a mistura fique homogênea. Ocorrem duas situações dessa solução. A primeira é com hidróxido de sódio, que sofre uma dissociação iônica com a liberação de cátion de sódio e ânions hidróxido. A outra é que, como a sacarose é molecular, ao se dissolver não sofre dissociação, porém, a presença de íons provenientes do hidróxido de sódio faz com que ele libere elétrons para o meio. Como
Como vocês puderam observar, o experimento é a mistura das duas soluções explicadas e, com o decorrer do tempo, teremos a presença de diversos estados de oxidação do manganês, fazendo com que ocorra alta mudança de cor. Mas antes de entendermos por que isso ocorre, devemos saber como funciona uma reação de oxirredução. Ela se trata de uma reação em que há transferência de um ou mais elétrons de um elemento para outro, ocorrendo uma mudança no óxidos envolvidos. O agente redutor é aquele que perde elétrons, isto é, ele é oxidado, e o agente oxidante aceita esses elétrons, então é reduzido. Nesta experiência, o agente redutor é a sacarose, que quando adicionada em uma solução de um forte agente oxidante como permanganato de potássio e em um meio alcalino como criado com hidróxido de sódio, seu grupo aldeído cede elétrons para o permanganato e converte-se em grupo carboxílico. Então, ao misturarmos a solução 1 com a 2, o íon de permanganato encontra um ambiente cheio de elétrons devido à oxidação do açúcar sob a presença da soda cáustica. Assim, cada íon permanganato com manganês de NOx mais 7 recebe um elétron e se reduz a íons manganato, que apresentam manganês com NOx mais 6 e a coloração esverdeada. O íon manganato, por sua vez, quando em meio diluído, se reduz a dióxido de manganês, em que o manganês tem estado de oxidação mais 4. Quando este é formado, a solução apresenta uma coloração marrom avermelhada. Alguns cátions manganês podem interagir com o açúcar restante no meio reacional, formando o cátion manganês com NOx mais 3, o que favorece o aparecimento da cor avermelhada. Os estados de oxidação mais comuns do manganês são mais 2, mais 3, mais 4, mais 6 e mais 7, embora os estados variando de menos 3 a mais 7 já tenham sido observados. Eles podem ser óxidos ácidos, básicos ou anfóteros, dependendo do estado de oxidação. Além disso, os compostos que apresentam manganês com estado de oxidação mais 7, como o permanganato, são agentes oxidantes muito energéticos. Observa-se, então, que houve a redução do manganês ao longo de todo o experimento, o que fez com que passasse por cada estado de oxidação com suas respectivas cores, mas isso devido à soda cáustica, que propiciou a perda de elétrons da sacarose, os mesmos elétrons que o manganês ganha na solução. É uma experiência que dá para brincar bastante, então se você for experimentar em casa, dá para usar concentrações diferentes e obter diferentes tempos de mudança de cor pela alteração na velocidade da reação, ou ainda ter cores de intensidade novas. O permanganato de potássio é um poderoso agente de oxidação com propriedades algicidas e bactericidas. Ele é utilizado para a purificação de bebedouros de água e tratamento de águas residuais. É usado também para o controle do odor, fazendo a desodorização de fábricas de pintura e plantas processadoras de peixes, por exemplo. Outros exemplos de reações de oxirredução presentes no nosso dia a dia são a fotossíntese, a respiração celular ou o uso do cloro no tratamento de água. Este último, inclusive, oxida a matéria orgânica proveniente dos mananciais e que podem chegar na redistribuição. O cloro ainda é capaz de impedir que micro-organismos causadores de doenças surjam ou se multipliquem. O permanganato de potássio é utilizado terapeuticamente como antisséptico e antifúngico, tratando pele com feridas, abscessos ou catapora, ajudando assim em sua cicatrização. Lembrando que ele é apenas de uso externo, não podendo ser ingerido. Ainda existe a oxidação por radiação ultravioleta, como com a lâmpada UV numa capela de fluxo laminar. Esta consiste no mecanismo de fotooxidação para a redução ou eliminação dos riscos de contaminantes dentro dos laboratórios. O permanganato de potássio ainda pode ser utilizado na determinação do volume das águas oxigenadas. O processo se chama permanganimetria. No processo, há a titulação de substâncias oxidáveis, como o peróxido de hidrogênio, pelo permanganato. Algo importante do permanganato de potássio é que ele funciona como um autoindicador, indicando o fim da titulação sem que haja necessidade de adicionarmos indicadores. Na análise da água oxigenada comercial, o peróxido de hidrogênio funciona como um redutor, sendo oxidado o gás oxigênio pelo titulante, que é o permanganato de potássio. O permanganato de potássio é capaz de identificar os alcenos e seus isômeros ciclanos. É um teste que funciona de forma que um alceno reage com o permanganato de potássio, inicialmente violeta, mas formando uma solução incolor. Também há a formação do dióxido de manganês, um precipitado marrom. Já os ciclanos, eles não reagem com o permanganato de potássio, então a solução inicialmente violeta permanece dessa forma. Camille? Oi, a Júlia e a Joana estão aí? Sim, eu tô aqui. Oi, gente, amei o vídeo de vocês. Meu Deus, que criatividade, hein? De onde vocês tiraram tanto bicho? Eu queria perguntar para vocês qual parte que vocês tiveram mais dificuldade para realizar o experimento. Gravar Sim, eu concordo com Júlia. Essa parte
tipo, conseguir o foco deles pro vídeo foi muito difícil também. As duas câmeras em posições diferentes, tinha que, enfim, fazer uma gambiarra. Então, foi bem difícil essa parte também. Gente, o cachorro corre, a tartaruga anda, olha a coisa incrível. O coelho querendo pular pra fora, sabe? É isso. Foi difícil. Eu imagino o trabalho que isso deve ter dado. E também qual parte vocês mais gostaram de fazer? Acho que procurar toda a contextualização do manganês, a história toda, eu adorei essa parte. E fazer o experimento também, que é muito bonito. A elaboração foi muito gostosa mesmo. Também a interação com a orientadora, que é uma professora que a gente não conhecia e, assim, a gente amou conhecer ela. Muito obrigada, inclusive, a Cristiane, deixando aqui registrado, que, inclusive, ela teve a ideia do circo, então, assim, deixou tudo mais lúdico e tornou o experimento muito mais gostoso de se fazer, sabe? Ficou mais divertido e, pelo visto, a galera gostou bastante, então a gente fica muito feliz. Eu particularmente amei, de verdade. Obrigada a participarem. Ficou incrível o vídeo de vocês e parabéns. Muito bom, realmente. Muita criatividade mesmo. Obrigado, Camille. Parabéns à Júlia, à Joana. Obrigado também à professora Cristiane, que fez essa orientação, como elas colocaram. E lembrando que vocês ganharam aí um vale-presente, né, de R$50 na Livraria Cultura. Enfim, sem mais delongas, vamos ao grande momento do dia, que é a nossa palestra, Um Olhar Químico sobre a Cosmetologia. A nossa palestrante de hoje, ela vai falar sobre as aplicações, né, do conhecimento químico na pesquisa e na indústria de cosméticos. E quem é a nossa palestrante? É a Karen da Fonseca Ribeiro. A Karen, ela é química especialista em cosmetologia e ela é nossa ex-aluna aqui do campus, Rio de Janeiro. Ela foi graduada em Tecnologia de Processos Químicos, é especialista, como eu falei, em cosmetologia pelo Instituto Racine, atuou nas empresas L'Oréal e Lola Cosmetics como jovem aprendiz, estagiária, analista e supervisora de P&D nos seguintes campos: desenvolvimento de formulações de shampoos, condicionadores e cremes, análises físico-químicas, documentações técnicas de matéria-prima, fornecedores e análises de custos, entre outros. Ela também é produtora de conteúdos digitais sobre cosméticos no Instagram, @falakaren. Boa noite, Karen. Primeiro, a gente gostaria aqui de agradecer a sua presença e o aceite do convite. E seja bem-vinda e fique à vontade aí para começar a sua apresentação. Imagina, eu que agradeço o convite e a honra de finalizar esse evento. Espero que eu feche com chave de ouro, igual você falou no início, né? Deixar esse gostinho de quero mais, e que bom que realmente vai ter mais, que já está confirmada a próxima edição. Então, como o professor Samir falou, né? Eu estava aí no lugar de vocês há uns aninhos atrás, entrei no IF Rio em 2010, formei em 2015. O professor Samir não lembro, mas ele me deu aula de Quanti, lá para 2012, por aí. Então, eu tenho, igual falei, né, no Instagram, eu fico muito, muito feliz de estar agora, assim, né, entre aspas, do outro lado da mesa, porque eu sempre falo como se fosse eu ainda desse lado, né? Então, sempre com aquela sede de aprender, eu falo que eu não piscava, eu ficava olhando, me imaginando, né? Um dia como uma profissional. Então, obrigada de novo pelo convite. E eu acho que eu posso compartilhar a tela agora? Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Estamos sim. Tá, vou começar então. Então eu vou trazer para vocês um olhar químico sobre a cosmetologia. Cosmetologia é ciência que estuda os cosméticos, só que não necessariamente tem um olhar químico apenas. Vocês vão ver que é uma ciência multidisciplinar, mas eu quero trazer o foco para a gente, que é a carreira química dentro dessa ciência.
Então, falar sobre mim rapidamente. No acadêmico, vou pular, porque o professor já me apresentou, mas no profissional, eu queria só falar um pouquinho para mostrar para vocês que os nossos cursos, eles realmente nos permitem trabalhar com uma ampla variedade de carreiras. Então, eu comecei minha carreira na L'Oréal, no SAC. O que eu fazia no SAC? Eu respondia os e-mails de todos os consumidores da L'Oréal Brasil, de todas as marcas que a L'Oréal tem no Brasil, e eram e-mails apenas referentes às composições químicas dos produtos. Então, como eu estava no início da faculdade, né, eu entrei em 2010, eu já tinha essa visão um pouco técnica que me permitia ter essa autonomia de responder diretamente para os consumidores. Em 2013, eu fui para o departamento de matérias-primas, era o departamento que cuidava de todas as matérias-primas, de todas as fórmulas, de todas as marcas do Grupo L'Oréal no mundo, e fui efetivada como analista em 2015. E em 2015, de 2015 a 2017, eu fiquei responsável apenas pela marca Nielle, também conhecida, né, pela sua marca linha de haircare Nielle Gold, mas tem um portfólio bem grande, então eu fiquei responsável por todas essas matérias-primas de Nielle. Em 2017, eu fui para o laboratório de desenvolvimento de produtos de cabelo, e eu cuidava especificamente das marcas Elseve, de L'Oréal Paris, Fructis de Garnier, e um pouco também de Imed Excellence e Coriton, da Nielle. Isso desenvolvendo, né, produtos. E essa parte que é mais assim, o olhar bem químico, é o que eu vou focar. Tem um slide para frente só sobre isso, falando sobre o desenvolvimento de produto, que é uma área que o pessoal gosta muito de ouvir. E esse ano eu fui como supervisora de P&D do laboratório da Lola Cosmetics. Foi foi bem rápido que eu fiquei nesse cargo, mas me deu uma visão, foi muito intenso e um período muito rico também, onde eu tive a oportunidade de gerenciar um time. Eu tinha um time de 3 pessoas, e agora eu continuo fazendo material científico, técnico, mas para um lado mais conteúdo, né? De Instagram, de redes sociais. Então eu faço para Lola Cosmetics, para a revista digital Destaque, e profissionalizei o meu Instagram, que é o @falakaren, essa é a minha logo oficial agora. E vou começar a falar sobre formulações de alguns produtos. Então, já fazendo meu jabá aqui, se alguém quiser me seguir, eu sempre falo muito sobre esse tema, porque é a minha paixão, e eu sempre falo de forma bem didática, bem leve e divertida. Então, vamos lá. O mundo dos cosméticos. Por que eu escolhi essa figura, né? Cala a boca e pega o meu dinheiro. Porque quem fala que ama cosmético não só ama ou gosta de cosmético, é um apaixonado. O cosmético, ele lida diretamente com a nossa autoestima, né? Com a beleza, com o nosso bem-estar, com a higiene. Mas aqui eu quero focar na paixão, né? No impulso de comprar aquele produtinho que a gente gosta, daquela marca ou aquele lançamento. Principalmente lançamento, né? Eu, às vezes, nem penso muito antes de comprar, não penso nem muito o preço. Se dá para parcelar, a gente parcela, a gente fica um pouquinho inconsequente, né? Quando a gente realmente é apaixonado. Então, e eu conheço muita gente assim, não vou pegar a culpa sozinha, não. E assim, blogueira está lançando muita coisa e eu gosto de experimentar. A minha desculpa oficial agora é para o Instagram, para eu poder ter conteúdo. Mas eu quis começar com esse slide porque tudo daqui para frente envolve muita paixão, quando a gente fala de cosmético especificamente. Então, um breve histórico sobre os cosméticos. Os primeiros registros de higiene e pintura corporal são de 30 mil anos atrás. E aí, as pessoas daquela época descobriram, né, que cascas de árvores e seivas de folhas podiam fazer essa asepsia. E o foco principal era a asepsia mesmo. Mas, na verdade, né, mais para frente, mais ou menos 1400 a.C., foram os egípcios que passaram a utilizar seus próprios ingredientes naturais, não só para asepsia, mas também como vaidade. A gente tem registro que, né, as Cleópatras, as pessoas da realeza egípcia usavam leites,
azeites, pigmentos nos olhos, né? Os egípcios têm isso de muito característico. Extratos vegetais, entre outros, argilas também. Por que eu coloquei argilas em negrito? Porque vemos argilas até hoje no mercado, principalmente na área de estética, né, das máscaras faciais, e realmente são ingredientes incríveis, mas que não hoje estão super popularizados, mas que já vêm de muito tempo atrás. Então, é um mercado que continua em expansão, vocês vão ver também nos próximos slides, mas se a gente parar para olhar a raiz daquilo que a gente está vivendo hoje, é um pouco demais do mesmo. A gente vai falar um pouquinho para frente. E na Grécia Antiga, um pouco mais recente, entre aspas, tinha todo aquele conceito, né, de hedonismo que a gente vê na literatura, que era não só vaidade, não só asepsia, mas já chegou num nível de valorizar a perfeição humana. O homem era perfeito, né? Era isso que o hedonismo pregava. Então, já usavam preparações um pouco mais complexas do que simples ingredientes naturais crus, né? Como, por exemplo, eles faziam emulsões com água de rosas, cera de abelhas, que são muito usadas até hoje, estão sendo banidas, principalmente pelas marcas veganas, mas ainda é usado. Então, o que é cosmético, né? Vamos para definições básicas. A título de curiosidade, o cosmético vem do grego cosméticos ou do latim cosmetório, mas o que a Anvisa fala? A Anvisa que regula a gente aqui no Brasil, né? Eu vou ler, não gosto muito de ficar lendo slide, mas eu vou ler porque é muito importante a gente se ater a isso aqui, é uma definição de 2015. São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo apenas, uso externo, nas diversas partes do corpo humano. E aí ele detalha: pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes, membranas mucosas da cavidade oral, com objetivo exclusivo ou principal de quê? Limpar, perfumar, alterar a aparência, corrigir odores corporais, proteger ou manter em bom estado. Qualquer coisa diferente disso não é cosmético, segundo a Anvisa. E por que eu coloquei, por exemplo, esse último ponto, né? De dermocosméticos, nutricosméticos, cosmecêuticos, a gente tem ouvido isso muito, principalmente de 4, 5 anos para cá. Não tem legislação ainda para isso, para definir, assim como teve essa de 2015, ainda não tem nenhuma legislação para definir e diferenciar esses 3 termos. Então, é muito importante se ater ao que existe na regulação, que é essa definição da Anvisa de 2015. E uma outra RDC importante para a gente é a 48 de 2013, que fala de boas práticas de fabricação para os nossos produtos, né? A nossa indústria é a indústria de HPPC, higiene pessoal, perfumaria e cosmético, e é essa RDC que regula as boas práticas de fabricação, as famosas BPFs, que a gente conhece muito bem. Agora, dados de mercado, gente, isso é muito legal. Vamos prestar atenção aqui. Brasil no mundo, são dados da ABPEC de 2018. Brasil no mundo, por categoria, olhando aqui por categoria, era o segundo no mundo, gente. São números realmente muito expressivos. Em desodorantes, perfumes e produtos masculinos. Muito legal isso aqui de produtos masculinos, que lá em 2018 a gente já era o segundo lugar no mundo. O terceiro em produtos infantis e em proteção solar. Em 2018 já era o terceiro, mas mesmo assim, antes disso, 2017 era o segundo, que aqui ele caiu uma posição. O quarto em produtos para banho, cabelo e higiene oral. Esses 2 já tinham caído na época. O quinto em maquiagem, o sexto em depilatórios, que em 2017 era o quinto, e o oitavo em produtos para pele. E olhando o mercado consumidor aqui no top 10, éramos em quarto lugar, detendo 6,2% desse mercado mundial. Agora, gente, vamos fazer um salto aqui para 2021, pós/durante pandemia. O que está acontecendo nesse mercado hoje? Então, esse é um relatório super recente da ABPEC. Vocês vão ver que tem informações de 2020, outras de 2021.
mas ele foi publicado esse ano, está no site da BPEC e o link está no final da apresentação. No último slide, quem quiser, eu posso compartilhar esse material. Então, o que está acontecendo hoje no mercado cosmético? Vamos lá, por categoria. Esses dados aqui são de 2020, tá? O segundo ainda em fragrâncias, em produtos masculinos e desodorantes. Ainda somos o terceiros em produtos infantis e em proteção solar. E ainda somos estamos em quarto lugar com produtos de cuidados com o cabelo. Depois a gente interpreta aqui, tá? Só para a gente seguir uma linha de raciocínio. Em quinto lugar, higiene oral, caímos uma posição. Em sexto lugar, produtos para banho, caímos uma posição. Em sétimo lugar, maquiagem, caímos também. Cuidado com a pele se manteve em oitavo. E o depilatórios caiu também. Agora, vamos lá. Eu separei aqui, nesses 3 primeiros e esse segundo bloco. Pandemia, Covid-19, estamos ainda, né, em casa. Isso significa que o nosso consumo mudou, certo? Nós temos uma rotina diferente, estamos saindo bem menos de casa, nossa vida foi toda adaptada para fazer de casa, obviamente, a pandemia ainda está aí. Então, eu, particularmente, interpreto dessa forma. Aqui em verdinho, nessa chave, podemos dizer que como o mercado reagiu, como o consumidor classificou cada um dessas categorias. Em verdinho aqui, eu diria que eles são os essenciais, porque mesmo estando em casa, nós estando em casa há 1 ano e meio, quase 2 anos praticamente, o consumo dessas categorias não foi afetado, continuamos nessas posições, né? Olhando isso em termos de mundo, com os Estados Unidos, China e Japão na nossa frente. Então, fragrância, não deixamos de consumir fragrâncias, mesmo dentro de casa, continuamos consumindo fragrâncias. Isso significa que o Brasil é muito ligado a cheiro. O mexicano também tem muita paixão por cheiros. E nós também, mesmo dentro de casa, a gente continuou consumindo fragrância. Os homens continuaram consumindo seus produtos masculinos, mesmo dentro de casa. Isso é muito legal. Desodorantes, obviamente. Brasil é um país tropical. A gente tem muita sudorese. Produtos infantis também, muito legal. As mamães, né, os responsáveis, continuaram comprando produtos infantis para as crianças. Proteção solar, isso é muito, muito legal. Mesmo dentro de casa, todo mundo ainda passando seu protetor. E cuidados com o cabelo também continuou, não teve impacto, né, com a pandemia. Agora, o que o consumidor brasileiro interpretou como não essencial ou como menos essencial, menos importante que antes da pandemia? Higiene oral, não sei porquê, né? Deveria continuar sendo essencial, mas diminuiu o consumo. Produtos para banho também, achei estranho. As pessoas estão tomando menos banho ou comprando menos produtos. Pode ser também uma simplificação da rotina, porque antes a gente tinha, só um exemplo aqui, né, dessa simplificação da rotina, que não necessariamente é menos banho, mas tem produtos específicos para o rosto, para o corpo, para as áreas íntimas, para esfoliação, enfim. Então agora, ou as pessoas estão tomando menos banho, ou as pessoas estão simplificando a sua rotina, já que não estão saindo de casa. Maquiagem também diminuiu, esse é um pouco mais óbvio. E depilatórios também um pouco mais óbvios, né? As pessoas estão saindo menos de casa, estão vendo menos necessidade de se depilarem. E aqui no Brasil, olhando o ranking mundial, a gente também continua em quarto, mas diminuiu a porcentagem de, se não me engano, 6,2%, isso, de 6,2% para 4,9%. Agora aqui é o número de empresas, número mesmo, não é porcentagem, regularizadas na Anvisa. Significa que tem um CNPJ, né? Isso em 2018, num total de 2.794 empresas de cosméticos regularizadas na Anvisa, onde, obviamente, o Sudeste aqui é disparado em números de empresas. Como que isso está agora
pós/durante pandemia. Temos 3.168 empresas, então eram 2.790, agora estamos com 3.170 aproximadamente. Não mudou muito, não cresceu assim muito, obviamente, mas o que me chamou a atenção é que teve um crescimento, aqui está falando, né, um setor empreendedor. Realmente, o brasileiro já é empreendedor, já é criativo, nós temos essa raiz empreendedora, e o mercado de cosmético teve essa expansão mesmo vivendo uma crise política, econômica e de saúde. Então, é um setor bem legal para quem gosta, né, de empreender, é um setor muito, muito legal para isso, que cresceu apesar de tudo. E, aliás, não é a primeira crise que o Brasil vive que o setor de cosmético continua crescendo, né? Nas últimas crises, né, de 2015, 2018 e tantas outras, praticamente todo ano tem uma. Esse é o setor que não para de crescer. Pelo contrário, ele cresce apesar das crises, ao contrário de tantos outros setores da indústria química. Então, aqui, gente, eu diria que é o slide estrela da minha apresentação, porque tem muita curiosidade. Eu, particularmente, eu só descobri isso aqui de 2017 para cá, quando eu entrei no mundo de laboratório. Então, estou dando aqui de graça para vocês. E se tiverem alguma dúvida, pode também colocar no chat, que alguém vai fazer a pergunta depois. Então, vamos lá. A gente está falando, né, de crescimento da indústria, de empresas surgindo, mas isso tudo a gente está falando de lançamento, desenvolvimento e lançamentos de produtos mesmo. Um SKU, um PF, né, produto final. Como que isso se dá? Como que começa esse desenvolvimento? O laboratório recebe um briefing do marketing. Na verdade, antes disso, é que eu estou focando aqui muito no nosso lado químico, né, de laboratório, mas antes disso, o marketing ou os setores de inteligência de consumidor, institutos de pesquisa, enfim, eles mapeiam o mercado e eles buscam por oportunidades. Algum gap que não tenha, que ainda não está preenchido, ou algo que já está preenchido, que empresas já estão fazendo, mas não estão fazendo com certa inovação, não estão fazendo de forma diferenciada, tem muito mais do mesmo. Ou então mapear tendências, e aí a empresa se antecipa para estar naquela tendência, quando já está naquela tendência, quando ela surgir. Então tem esse eu diria que tem mais uma casinha aqui antes, mas focando aqui no nosso lado, uma vez que esse briefing já está pronto, o marketing vai chegar para o laboratório e vai falar, olha, eu preciso de uma linha capilar, por exemplo, para cabelos oleosos, e os consumidores, quem vai ser o público dessa linha? Vai ser a geração Z, que está sempre no Instagram, está sempre na internet, então os nossos meios de comunicação vai ser só por redes sociais, não vai ter revista, não vai ter site, só rede social, e a performance tem que ser essa, e tem que ter esse ingrediente que a geração Z está consumindo muito. Então, beleza, o laboratório vai pensar como ele pode atingir esse briefing num target de custo, porque tempo, né, é dinheiro é tempo, e os dois estão cada vez mais escassos. Então, cabe ao laboratório encontrar fórmulas, desenhar fórmulas com balanços de ingredientes, e aí, se quiser, já me convidando para o próximo evento, a gente pode falar sobre estrutura de shampoo e condicionador, por exemplo, como é esse balanço de ingredientes, quais são esses ingredientes. É muito legal estudar isso. E o laboratório vai fazer um protótipo. A gente acha que esses 3 protótipos aqui, eles atendem 100% desse briefing do marketing. Só que tem um custo, toda fórmula tem um custo. Então, cabe ao departamento de compras de matérias-primas negociar isso com os fornecedores de matérias-primas, que foi onde eu trabalhei ali de 2013 a 2017. A gente negociava diretamente com fornecedores internos
nacionais, né, e internacionais, para diminuir o preço da matéria-prima ou fazer por compensação, enfim. Porque pode ser que você encontre uma fórmula que a performance seja excelente, mas ela seja muito cara e a empresa não consegue pagar. Às vezes ela até consegue lançar, mas ela não consegue manter aquela fórmula no mercado por muito tempo devido ao custo. E se as vendas não atenderem, é pior ainda. Por isso que às vezes acontecem assim, lançamentos, boom, que não se sustentam, saem rápido do mercado. Isso é mais comum do que a gente pensa. É só ficar prestando atenção no portfólio das marcas, porque obviamente elas não vão declarar que descontinuaram um produto que ela lançou há 6 meses atrás. Elas vão só tirar quietinhas. Mas se a gente ficar atentas nas marcas, a gente vai começar a perceber isso. Então beleza, eu cheguei nesses 3 protótipos aqui, os 3 atendem, um não atende o custo, então a gente já tirou. Beleza, esses 3 aqui atendem o custo. Vamos ver se eles realmente atendem a performance, e não só isso, vamos ver se precisamos fazer testes físico-químicos, saber se a fórmula é estável, saber se a fórmula tem proteção microbiológica, se ela sustenta a sua integridade microbiológica. Vamos testar a performance de diversas maneiras. Tem institutos de pesquisa, tem institutos de teste instrumental, tem testes com consumidor, com voluntários que não sabem o que ela está testando, ela está só percebendo, né, a performance no cabelo dela. Enfim, isso aqui, esse quadradinho aqui não é tão simples assim. É um mundo, né? Cada quadradinho desse leva tempo, meses e meses. Então, por isso que um produto pode demorar anos para ser desenvolvido. E isso assim, gente, eu estou falando de um produto. Geralmente, numa empresa, numa multinacional, esse ciclo aqui está rolando ao mesmo tempo com outros 15, 12, 20 ciclos ao mesmo tempo, com times diferentes. Então, para você ser, por exemplo, um analista de laboratório de uma multinacional, você tem que ser muito organizado e precisa passar as informações de forma muito clara, porque aqui, olha quantos stakeholders eu estou falando ao mesmo tempo: marketing, compras, piloto, indústria, laboratório, regulatórios, centro técnico, instituto de pesquisa, terceiros, Invase, enfim, é tudo ao mesmo tempo, num projeto só. São mais de 10 stakeholders e a gente está falando de 15 processos ao mesmo tempo, com timings diferentes. Então, precisa ser muito organizado. E esses testes podem ser feitos internamente, no próprio laboratório, ou em terceiros parceiros, sob um contrato de confidencialidade, obviamente, às vezes até de exclusividade, mas aí é mais caro, né? Mas multinacional consegue arcar. Teste de performance também. Quais são esses testes físico-químicos? Eu já falei, né? Estabilidade, microbiologia, microscópio, se for uma emulsão, para ver se a emulsão está certinha, teste UV, enfim. São realmente muitos testes, a gente também pode abrir isso numa outra oportunidade. Teste de performance, né? Tem teste em boneca, tem teste em lavatório com os experts sensoriais, são cabeleireiros treinados, que têm um sensorial muito apurado, assim, eles pegam diferenças mínimas que um consumidor não pega, um consumidor, né, normal, regular, não pega essa diferença. Somente esses experts, e eles conseguem, com a mão treinada, eu falo que eles têm a mão calibrada, eles conseguem pegar, assim, a nível da cutícula do cabelo, qual que está mais aberta e qual que está mais fechada. É realmente um diferencial, eles têm um tato realmente diferenciado, e eles conseguem dizer qual dos dois é melhor na performance, né? Esse é um exemplo de teste. Tem testes, como eu falei, institutos de pesquisa, são principalmente os testes maiores, qualitativos e quantitativos. A gente está falando de testes que custam milhões de reais, com milhares de voluntários, então é algo que também demora para fazer. A empresa precisa dar as amostras, e a gente está falando de realmente, às vezes, milhares de amostras também, para suprir esses voluntários. Isso demanda tempo da empresa, né, do Instituto de Pesquisa, ir a campo, rodar o teste,
tem mais um tempo depois para eles interpretarem, isso leva muito estatística. Estou falando isso porque eu sei que PQ tem estatística na grade. Então, como usar isso na indústria química, né? Se você trabalhar no instituto de pesquisa, você vai ter que usar métodos também estatísticos para interpretar esses dados, né, que o consumidor te passou durante o teste, e ele precisa apresentar isso para o cliente. E aí o cliente vai dizer se segue ou não com aqueles protótipos. Beleza, chegamos num protótipo top, vai bater a concorrência, tá barato, tá performando. Agora a gente precisa formalizar. Então, o laboratório que fez todos esses testes aqui vai receber também todos esses testes aqui e vai elaborar um único dossiê. Óbvio, cada empresa tem o seu procedimento, mas no geral é assim. E agora entra regulatórios. Uma coisa importante que eu não falei aqui no teste de performance é que tem os claims, né? Principalmente hair care, né? Produtos de cabelo, fala 10 vezes mais brilho, 3 vezes mais força, 5 vezes mais maciez. Sempre que tem um claim numérico, esse claim foi medido por aparelhos, por máquinas mesmo. Então, e regulatórios fica muito em cima disso, porque o concorrente pode olhar e falar, beleza, você está falando que tem 3 vezes mais maciez, mas cadê o teste? De onde você tirou esse número? Isso é também muito comum, gente. O mercado é feroz e tá um querendo comer a fatia do outro, do market share. Então, o regulatório precisa receber esse teste, feito por testes instrumentais que conseguem dar um número, conseguem medir essa maciez, medir esse brilho, medir essa força, essa penteabilidade, enfim. E ele precisa ter esse teste para submeter o registro na Anvisa. Porque a Anvisa vai falar, tá, você está me falando que tem X vezes mais força, mas de onde você tirou esse número também? A Anvisa é outra entidade que cobra isso e está certíssimo em cobrar. Então, o regulatório recebe esse dossiê único e gigante de cada produto, e se a gente está falando de um produto só, uma linha costuma ter 3, 4, 5 produtos, né? Shampoo, condicionador, só um exemplo de hair care, né? Creme para pentear, máscara, enfim. E compras entra também nesse final, porque compras negocia não só a matéria-prima, mas também a embalagem, a tampa, o rótulo, isso tudo é negociado com diferentes fornecedores. Então, tem o custo do produto final, que é o custo que vai para a prateleira. E ele calcula quantas unidades ele precisa vender por semana, por mês, enfim, para poder não só se sustentar, não só se pagar, mas também ter lucro, né? Que o objetivo final é esse, é o lucro. E uma vez tudo formalizado, a Anvisa deu ok, deu registro, tem um número, né? Um número de registro, isso também leva tempo. No caso de proteção solar, que é o mais crítico, leva de 3 a 6 meses para a Anvisa dar esse registro, porque realmente é um dossiê muito grande, muito complexo, muito mais do que hair care e skincare. Temos um número de registro, vai para a produção. Então, a produção faz um piloto. Essa produção a gente chama de scale-up, porque uma mesma fórmula pode performar de uma forma, uma mesma fórmula pode performar de uma forma no laboratório, outra no piloto e outra na indústria, né? Quando a gente está falando de gramas, de poucos quilos no laboratório, no piloto a gente já está falando de meia tonelada, 1 tonelada, e na indústria a gente está falando de 3 toneladas, né? Dependendo do reator, né? Do tanque. E eu não estou falando só de performance no cabelo, a performance que o produto se propõe, mas às vezes da performance dela mesma, a interação entre os ingredientes. A gente está falando de eficiências de turbina diferente, de rotação da hélice diferente, às vezes no laboratório você não tem um reator que aqueça, e na indústria você tem, ele mesmo se aquece, seja por uma camisa, enfim. E cada empresa tem o seu próprio maquinário, então isso varia muito, muito mesmo. Eu já vi casos assim de laboratório e piloto performar de uma forma, e eu tive o prazer de acompanhar nessa primeira produção industrial no México. Eu cuidava da América Latina, eu fui para o México, para a planta da L'Oréal, acompanhar esse primeiro lote fabril, e foi completamente diferente, assim, vocês não têm noção.
do que eu passei naquele lugar. Então, porque realmente é muito, muito importante fazer vários testes de vários lotes em várias escalas diferentes para assegurar que a interação daqueles ingredientes vai ser, entre aspas, a mesma, né? Nunca é a mesma 100%, mas que não vai ter variação perceptível ao consumidor ou que comprometa a performance e a segurança da fórmula. Tendências e oportunidades nesse mercado cosmético. Personalização, a gente está falando cada vez mais de marcas como, por exemplo, a Just For You, que faz, como o próprio nome já diz, né, faz um lote só para você, de acordo com o seu cabelo, com os seus hábitos e a sua rotina. As marcas estão cada vez mais vendendo bem-estar ao invés de performance. O tema do meu TCC, da pós-graduação, foi só sobre isso, só sobre bem-estar, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas estão mais ansiosas, mais depressivas. As marcas perceberam isso bem cedo, lá no comecinho da pandemia, elas perceberam isso e foram inteligentes. Quem soube aproveitar isso está lucrando. Conexão com os valores do consumidor. Isso começou mais ou menos 10 anos atrás no movimento das cacheadas. Eu quero ser quem eu sou, não preciso ficar fazendo alisamento, meu cabelo é lindo do jeito que ele é. E isso é um valor. Depois, agora, né, recentemente, um pouco mais recentemente, poucos anos, o veganismo, o cruelty-free, os cosméticos no gender. A gente está falando de valores e não de... antes falavam assim, né? Pode perceber, antes falava assim, para cabelos ressecados, produto para cabelo ressecado. Eu, como consumidora, que sou heavy user de cosméticos, eu não quero admitir que o meu cabelo é ressecado, embora eu saiba disso e eu esteja procurando uma solução, eu não quero ir na prateleira escolher um produto que acusa, entre aspas, que meu cabelo é ressecado. Então, hoje, as empresas não falam mais isso. Elas falam assim, para o seu cabelo natural ser ainda mais lindo, ser ainda mais brilhoso, para que você seja livre para ser você mesma e você se sinta autoconfiante, porque você é empoderada. O discurso é completamente diferente para a mesma coisa e é algo que eu gosto e concordo. Produtos para terceira idade, isso aqui, gente, é uma super oportunidade que pouca gente, poucas empresas, poucas marcas estão aproveitando. O Brasil está envelhecendo. Se a gente olhar a nossa pirâmide populacional, o Brasil está envelhecendo rapidamente. A taxa de natalidade está muito baixa. E assim como a taxa de mortalidade, as pessoas estão vivendo mais. Isso significa que em poucas décadas a maior parte da nossa população vai ser da terceira idade, né? Tem um estudo, eu esqueci agora os números certinhos, tanto em anos quanto em porcentagem de terceira idade, mas isso é um fato. E tem poucos produtos para esse consumidor. Cada vez mais, né, consciência ambiental. A tendência é também produtos anidros, fórmulas anidras. Exemplo, cosméticos em barra. A gente tem a Bob, que foi uma das pioneiras no Brasil. Agora a gente tem a Lola Cosmetics. Eu tive o prazer de desenvolver esse último lançamento de máscaras em barra, com fórmulas anidras. Vai vir aí, pode escrever o que eu estou falando, vai vir shampoo em pó. Hoje a gente pode estranhar, mas a nossa água potável está cada vez mais escassa. Fica aí a pulguinha atrás da orelha dos futuros químicos, bioquímicos, que vão ter CRQ e vão poder desenvolver fórmulas aí, quem quiser seguir nessa carreira. Igual eu já falei, né? Marcas veganas ou cruelty-free. Linha de maquiagem de blogueiro, gente, está explodindo. Eu diria que está até meio saturado já, mas ainda as blogueiras são as principais porta-vozes das marcas, porque elas são como amigas, né? Não é a marca te falando que o dela é o melhor dentre as outras marcas. É a blogueira que testou e está falando a verdade para você. Algumas são compradas, a gente sabe. Inclusive, algumas parcerias de marcas de cosméticos com blogueiras se tornaram um tiro no próprio pé por conta do discurso comprado. Isso tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade.
mas as blogueiras ainda são essas amigas que falam a verdade para você, se o produto é bom ou não, antes de você investir seu dinheiro. E entrando, né, na parte de cosméticos em barra e em pó, galênicas novas ou diferenciadas, né, produtos anidros, com certeza é o futuro aí, principalmente pela questão ambiental, né? O que vai mudar os nossos hábitos é a nossa rotina de novo, assim como a pandemia veio fazendo isso com a gente. Formações e competências, o que eu mais vi até agora de formação nesses meus 10 anos de mercado. Química e afins, aí puxei sardinha para o meu lado, curso superior de tecnologia em processos químicos, engenharia química e farmácia. Já vi bioquímico, já vi biólogo, já vi... Não, esses são os principais. As engenharias também, já vi engenheiro de produção também trabalhando nessa área. Inglês fluente, gente. O inglês é o nosso segundo português e tem que ter, não tem jeito. Até nesse tempo que eu trabalhei na Lola, né, que é uma empresa brasileira, eu precisei usar o inglês porque existem muitos fornecedores de fora do Brasil. Então, se você quer negociar, se você quer ter... E olha que não é mais diferencial não, tá, gente? Todo mundo tem inglês hoje em dia. Está cada vez mais fácil falar outros idiomas também, porque está tudo online, né? Então, a gente faz sem sair de casa e realmente é algo que eu botei em negrito porque, de fato, é necessário. Competências. Trabalhar sob pressão, igual eu falei naquele slide, são 10, 15 projetos ao mesmo tempo. E você não pode se deixar abalar, você tem que entregar, porque você está sendo pago para isso. Pensamento crítico e analítico, isso eu falei muito para o meu time agora na Lola. Não é só uma análise, não é só a leitura de um pH, não é só uma leitura de viscosidade. O que aquele número está dizendo para você? Qual o impacto que o número dado por aquele pHmetro te deu? Qual o impacto que ele vai ter? Ele está fora da norma? Ele está dentro da norma? Você vai precisar ajustar o pH? Porque se o pH está abaixo da norma, você vai ter que subir. Então, você vai colocar lá um hidróxido, é mais um ingrediente na sua fórmula, ou seja, o custo da sua fórmula aumenta. Então, não é só um número. Precisa ter muito pensamento crítico e analítico. Precisa ter muita colaboração, igual eu falei, né? São 10, 15 stakeholders ao mesmo tempo por projeto. Não é só, peguei meu trabalho, acabei e os outros que se virem, né? Como você vai passar o seu trabalho adiante? As pessoas estão entendendo a sua informação está organizada? E aí entra no tópico seguinte, a comunicação assertiva. Não é só jogar a bomba no colo do outro quando o seu trabalho acabar, né? Você tem que passar de forma clara, uma comunicação que você não precise ter retrabalho e ficar traduzindo de diversas formas. Você fala de uma forma só e de forma clara, assertiva, organizada. Isso, gente, parece besteira, mas isso economiza, juro, 20 e-mails, 20 ligações, 10 reuniões. A comunicação assertiva e a colaboração economiza muito tempo. E tempo é dinheiro, principalmente para o multinacional, que a gente está falando de bilhões de dólares. Visão de negócio. O que é essa visão de negócio? Ficar ligado nas tendências, não é porque você fica no laboratório o dia inteiro que você não está acompanhando que rumo o mercado está tomando. Até para você dar uma sugestão de fórmula, né? Ser proativo, para os seus gestores perceberem que você sabe do que você está falando, que você realmente está imerso no seu métier, que nesse caso aqui de cosméticos. E a liderança, quando eu falo de liderança, não é só liderar um time. Eu estou falando de liderar o seu próprio trabalho, de você saber que dia que acaba a sua estabilidade, que dia que você recebe o relatório microbiológico, você pedir, se você precisar de ajuda, você realmente admitir que precisa pedir ajuda e vem um analista te ajudar e você ensina ele como faz, ser owner do seu próprio trabalho e não assumir suas responsabilidades, sabe? Não só ficar...
Ah, mas ele não me ajudou, ele não fez, ele que não me passou. Não, aí você pode ter recebido uma informação, né, meia boca, mas você corre atrás para saber o que realmente está por trás daquele teste, né? Então, a rotina de laboratório é muito dinâmica e você tem que estar atento o tempo todo, até porque a gente lida com produtos químicos, né? Corrosíveis, inflamáveis, explosíveis. Então, explosivos, a gente tem que estar muito atento o tempo todo. Essas são as referências, o site do CRQ, aqui, ó, esse daqui da ABPEC são os dois, o relatório recente também que eu coloquei, que eu falei que foi recentemente publicado. E esse último aqui é só para quem tem empresa ou vende produto de beleza, tem esse relatório da Sebrae, colocando assim, boas práticas para esse retorno no setor da beleza. E é isso, gente, terminei. Nossa, muita informação aí. Eu falei muito. Que a Karen trouxe para a gente, mas foi ótimo, muito bom. Eu, por exemplo, sou completamente leigo, aí, então é muito legal a gente ouvir, né, esse tipo de fala, porque a gente para e pensa, pô, aquele shampoo, a quantidade de trabalho que tem por trás para ele poder estar aqui, né, eu enxaguando meu cabelo aqui. Sim. E isso fora todo esse mundo, né, que você tá mostrando para a gente, né? Então, enfim. Bom, a gente vai. Eu já vi que está bombando de pergunta aqui, cara. Por favor. Então a gente vai. Eu vou começar aqui fazendo as perguntas para você. O professor Bonaparte perguntou assim: acredito que seja bem grande a arrecadação com cosméticos e perfumaria em relação a medicamentos. Você teria números? Acho que você passou alguns, né? Passei só de cosmético mesmo. Tá comparando, ele pediu para comparar a indústria cosmética com a indústria farmacêutica, é isso? Não, eu acho que ele quer ter uma noção desses números, né? Eu entendi que foi isso. Que ele diz que é bem grande, né, a arrecadação. Sim, aqui, deixa eu ver. É verdade, com cosméticos e perfumaria em relação a medicamentos. Ele tá querendo, é isso mesmo. Ele está querendo comparar, né? Eu não tenho, desculpa, professor, eu me ative ao cosmético mesmo. Até porque eu nunca trabalhei na indústria farmacêutica com medicamentos, então eu realmente não sei. Aí complica, né? O que eu sei é que, igual eu falei, né, dos dermocosméticos, nutracêuticos, dermocosméticos, é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses setores estão cada vez mais assim, ó. Então, por isso que eu chamei muita atenção para aquela RDC que define cosmético, porque está falando, o cosmético que age de dentro para fora. Não, cosmético é externo. De dentro para fora é medicamento. Então, por isso que eu falei para não confundir, que não existe ainda essa legislação que diferencia o limite entre cosmético e medicamento, e, obviamente, que as empresas querem lucrar, elas se aproveitam disso, da ignorância do consumidor. Então, esse é o meu ponto com relação à indústria farmacêutica. Ótimo chamamento. O Daniel Gouveia, ele pergunta: você acredita que técnicos de farmácia e química deveriam considerar o universo das fragrâncias como um futuro acessível ou ainda é muito restrito? Ainda é restrito. Ainda é restrito não só por ser, vamos botar assim, gourmet, né? É o lado gourmet da indústria química. Mas porque você precisa ter um olfato naturalmente apurado, mais apurado do que a maioria das pessoas. Isso é natural, já vem com você. É claro que existem treinamentos, eu já fiz alguns. Eu considero meu olfato um pouco mais sensível, mas mesmo assim, quando eu fiz esse treinamento com perfumistas, elas sentiam notas que eu nem tchum. Mas, assim, é como se fosse uma fisioterapia mesmo, né? Toda semana a gente tinha uma sessão e ela falava, fecha os olhos, imagina
Isso, imagina aquilo. E quando ela falava, quando ela me dava esses estímulos, eu conseguia acessar essas notas, né? Mas isso é com treinamento, quase uma terapia mesmo. Então, assim, além de no Brasil não ter muito essa, como por exemplo a França, né? Com a perfumaria, a gente tem poucas empresas de perfumaria aqui no Brasil. É um lado mais gourmetizado, sim, e eu acho que a desculpa oficial e que faz certo sentido é precisar desse olfato naturalmente mais apurado, porque, assim, são notas, gente, que literalmente um cheiro, assim, é muito difícil de pegar. Então, você tem que fazer, hoje em dia, para entrar nesse... Mas não é impossível, tá, gente? Estou falando só a verdade aqui. Quem gosta, quem é apaixonado por isso, corre atrás que consegue. Networking é tudo. Mas você vai precisar, hoje ainda, você ainda precisa dizer que foi para a França fazer um teste, fazer um curso tal, ou que trabalhou na Mani, ou que trabalhou na Firmenich, enfim. Ainda é algo que, infelizmente, precisa de um pouco mais de resiliência para acessar. O Marcos Leal colocou: os produtos voltados para salões de beleza diminuíram a demanda? Sim, diminuiu a demanda. Primeiro, a gente já vinha, né, no Brasil, entre aspas nada, uma crise financeira bem braba, né? A gente já vinha assim, bem complicadinho uns anos atrás, e principalmente depois da pandemia, muita gente sofreu com isso, né? Muito comércio fechou, enfim. E as pessoas estão mais em casa, elas não estão indo para lugares com aglomeração. O salão é um lugar de aglomeração. Então, por isso a venda diminuiu. O que está acontecendo? Qual é a compensação disso? São as empresas de varejo, principalmente de marcas de grande público, estão lançando produtos com o seguinte claim: tratamento de salão em casa. Que é para você não ter que ir para o salão. E também não se expor e também não gastar tanto. Então, é um produto acessível que você pode fazer na segurança do seu lar. Então, é essa compensação que está acontecendo. A Patrícia Ferreira, nossa organizadora aqui também, perguntou: quanto tempo leva desde a inicialização de um produto até chegar às prateleiras do mercado? Aproximadamente, né? Olha, eu vou falar do que eu trabalhei, tá? Que é em hair care. Então, shampoo, condicionador, creme para pentear e máscara. Basicamente, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Agora, média, tá? Pode ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais longo, dependendo do teste, dependendo do briefing. Mas produtos solares, cerca de 2 anos, até pelo tempo da Anvisa dar o registro. E solar é uma formulação muito complexa, por diversas formas. Então, a gente pode entrar um pouco nisso depois também. Mas cerca de 1 ano, 1 ano e meio, no mínimo 1 ano. Para depois ficar na prateleira 6 meses, e se não gostar, vai... Se não gostar, tira quietinho, ó. Tira sem fazer barulho. A Pilar Cavalcante colocou: Karen, um cosmético, quando acaba a validade, perde sua funcionalidade ou já causa danos à pele ou cabelo da pessoa? Então, o que é o prazo de validade? É o prazo que a empresa está te garantindo que aquele produto vai cumprir a performance e que não vai ter contaminação microbiológica. Que ela vai se manter íntegra, que é, por exemplo, a emulsão vai se manter íntegra, não vai ter separação de fase, ela não vai ser contaminada e que ela vai performar como ela está prometendo que vai performar. Passou disso, a empresa não te garante mais nada. Então, é por sua conta e risco. Ela pode continuar performando, ela pode continuar íntegra. Microbiologicamente, a gente só vai conseguir ver a olho nu depois que o negócio já está feio, né? Que está com aquele bolor. Então, pode continuar performando, pode continuar íntegra, mas a empresa não te garante. Não te dá o suporte caso alguma coisa aconteça. A Joana Cardoso coloca: Lola Cosmetics é uma marca vegana, certo?
Você sentiu diferença na forma de trabalho, mais preocupada com os animais e o meio ambiente em relação à L'Oréal? Olha, não vou comparar com a L'Oréal, tá? Mas a Lola é vegana. E um dos desafios é justamente encontrar, não só na Lola, mas eu converso, né, com outras pessoas que trabalham em outras empresas também, o desafio para as empresas veganas é encontrar fornecedores que forneçam matérias-primas de fato veganas. E existem poucos ainda, por isso que são produtos mais caros. Né? Um produto final na prateleira é mais caro. Então, mas é claro, a gente já tinha, né, alguns, ou tem, né, porque eu ainda não estou lá, né, mas já fornecedores que são certificados, né, até, por exemplo, a Lola lançou a Lola Kids agora recentemente, que tem certificado da Cosmecert, Cosmos Natural. Então, procurar por esses certificados, né, como a Cosmecert e Ecocert, é muito legal para você ter certeza de que a empresa, de fato, vende o que ela prega. Boa. O Marcos Leal pergunta, o que é performar? Performar é o seguinte, o shampoo, o que ele te promete? Ele te promete limpar, primeiro. Ele limpou? Ele performou. Ele promete brilho. Então ele tem que limpar e dar brilho. Você usou, deu brilho? Então ele performou. O performar é ele cumprir o que ele promete. A Joana Cardoso. A Anvisa cobra a veracidade dos dados que as marcas colocam? Daria para confiar nas eficiências que os produtos prometem? A Anvisa, não, eu diria que não cobra, assim, pelo menos eu nunca fui de departamento regulatório, tá? Mas pelo que eu vi até hoje, a Anvisa não cobra a veracidade na hora do registro. Ela cobra no momento da auditoria. E as empresas são auditadas periodicamente. E aí a Anvisa tem lá seus procedimentos para dizer qual que é essa frequência de auditoria. Mas quando ela audita uma empresa, sim, ela cobra a veracidade do dossiê. Pode ser que cobre também no registro, tá? Mas assim, o que eu vejo mais é cobrar na auditoria. Winston Walter, boa noite. Quais seriam os primeiros passos para um químico atuar na área de cosmetologia? Vejo que muitas universidades não contemplam disciplinas na grade que envolvam a área específica. Mais farmacêutica. O que eu fiz, tá? Eu fiz um curso intensivo, ou seja, de curta duração, de cosmetologia. Porque eu já queria ter ido, por exemplo, né? Quando eu fui para o laboratório, eu já estava na L'Oréal há 6 anos, 5, 6 anos. Só que quando eu pedi para ir para o laboratório, antes disso ainda, eles falaram para mim, tá, mas você é uma química que nunca trabalhou em laboratório. Aí foi o meu choque, eu fiz, é verdade. Eu sou uma química que a única experiência de laboratório que eu tenho é da faculdade. E isso já tinha, né, 2 anos que eu estava formada. Então, eu fui fazer um curso de cosmetologia bem antes da pós-graduação, foi um curso intensivo que eu fiz no Racine também. Então, foi um curso de 6 meses, ou de 8 meses. Mas também acho que tem no IPUPO, tem no Oswaldo Cruz, tem outros online também. Então, a primeira coisa que eu faria é procurar um curso de cosmetologia. Professor Bonaparte, o cloro na água da piscina faz os cabelos ficarem verdes ou isso é mito? Faz sim. Principalmente os loiros, né? Isso é mais no loiro, tanto natural quanto descolorido, e é oxidação, né? E também pela radiação solar. Que a gente geralmente vai à piscina quando tá aquele solzão gostoso, né? Então, junta o cloro com a radiação solar, dá um estrago. Daniel Gouveia. Sabe se vão ter vagas de estágio ou jovem aprendiz liberadas em um futuro próximo? Olha, eu falaria para se tornar melhor amigo, se casar com o LinkedIn.
Porque, olha, segue todo mundo, segue todas as empresas, assim, as principais e as pequenas também, porque às vezes na pequena é mais fácil de ter, de precisar de gente, né? As grandes costumam fazer um evento, né? O programa de estágio começou, terminou uma semana depois, o programa de trainee começou e terminou, porque é muita gente. Então, segue todo mundo no LinkedIn. Hoje eu não estou sabendo de nenhum. Eu sei que está com muita vaga na Dermage, tem vaga na L'Oréal também, que eu estou de olho, tem vaga, e principalmente fora do Rio, né? O cosmético é ruim para gente que é mais em São Paulo. Tanto capital quanto interior também, principalmente fornecedor de matéria-prima, é interior de São Paulo. Então, e não fiquem achando que só tem nas empresas de produto final. Olhem para outra, em terceirista, né? Não só terceirista formulador, mas também terceirista de invase, empresas que mapeiam a necessidade do mercado, elas precisam de alguém técnico para falar isso é loucura ou isso é possível tecnicamente, quimicamente. Então, não é só a empresa de produto final que tem oportunidade, não. É a Gabriele Martins. Como é feita a composição química de alisantes de cabelo permanente? O que faz com que faça durar tanto? Isso é um assunto bem, bem grande. Mas é o seguinte, dura tanto porque ele muda completamente a estrutura do seu córtex. Então, ele quebra uma ligação, aplicando o alisante, ele dá a forma que você quer, que, por exemplo, do alisamento, né? Você tem que escovar, tem que pranchar também, deixar ele liso, espelhado, e aí passa um outro produto que é para religar aquela ligação que ele quebrou, só que nessa nova forma. Então, por isso que é irreversível, só cortando mesmo, que aí fala que é o Big Shop, né? Que para fazer a transição você tem que cortar o cabelo mesmo, porque é irreversível. Mas basicamente é isso, quebra a ligação, se não me engano, da ponte de enxofre, refaz a forma do produto e aí passa um outro produto para religar naquela forma. A química purinha aí. Purinha. Bárbara Carneiro. Na educação básica, muito se fala na contextualização do ensino. Você acha legal trazer a temática cosméticos para o ensino de química? Se sim, como você acha que poderia ser aplicada essa temática? Ai, gente, isso é muito legal. Eu sou uma defensora aí de trazer o lado cosmético para os cursos de química, né? Porque tem muito em farmácia e tem muito na área de estética também, né? Às vezes a esteticista saca do negócio, é muito legal conversar com elas. Elas não sabem exatamente por que ali no nível atômico como a gente, mas elas sacam, assim, no geral. Trazer a temática cosmética para o ensino de química, talvez criando uma matéria, né? Igual a gente tem a matéria de bioquímica, né? Tem uma matéria de cosmetologia, assim como tem na farmacêutica, né? E esses eventos, gente, são muito legais para trazer essa realidade da cosmética para dentro do universo da química, né? Já não é a segunda, eu acho que é a terceira, quarta vez que eu venho falar para os cursos de química do IF, e está cada vez mais dentro, né? Até porque o mercado é super estratégico, é bem grande, ele gera muito emprego, então os profissionais estão cada vez mais de olho nesse mercado, principalmente mulheres ainda. Então, criar oportunidade mesmo. Esse evento hoje já é uma oportunidade criada, né? Quem sabe um dia uma matéria, nem que seja uma eletiva, enfim. Eu acho que vale a pena sim. Nossa professora Alessandra Licursi, vocês têm algum produto produzido em meio microemulsionado? Vocês quem? A Lola? Acredito que seja onde você esteja. Onde eu trabalhei, né? Que eu saiba, não. Eu não posso, assim, eu não posso falar da Lola, né? Da empresa, que eu não vim em nome da empresa. Mas que eu saiba, não. Ai, caiu. Que eu saiba, não. Marcos Leal. Como empresas veganas evitam a proliferação de micro-organismos sem usar aditivos químicos que causam danos aos cabelos?
Como empresas veganas evitam a proliferação de micro-organismos sem usar aditivos? Já existem sistemas conservantes super modernos, veganos, inclusive, e que garantem a integridade microbiológica da fórmula. É claro que você precisa fazer testes, né? Por isso que demora. Existem testes microbiológicos, o principal deles é o Challenge Test. Convido vocês depois a procurar saber sobre ele. Esse Challenge Test, como o nome já diz, é um teste de desafio para ver se a fórmula vai segurar o sistema microbiológico dela. A fórmula não, o sistema conservante vai segurar a integridade microbiológica. O que você faz? Você inocula de propósito, dentro de uma amostra, alguns micro-organismos específicos previstos em legislação, como coliformes fecais, enfim, algumas colônias, né? Tem todo o processo descrito na Anvisa, de como isso faz. É um teste caro, mas que empresas sérias fazem, porque a gente está falando de algo muito sério, de algo que cai dentro do nosso olho no banho, que a gente pode, enfim, engolir sem querer, que a gente pode estar tomando banho e estar com algum machucado aberto e um micro-organismo entrar por ali. Então, empresas sérias pagam esse teste e está tudo na Anvisa, e é uma concentração mínima e que não vai interferir, não é ele que vai causar o dano no cabelo, né? A nossa rotina causa muito mais dano do que os conservantes. Então, como, por exemplo, fazer chapinha todo dia, se expor ao sol todo dia. Isso são fontes de dano poderosíssimas e que são muito mais relevantes do que, por exemplo, um sistema conservante que está ali só para garantir que o produto não vai ter contaminação. A nossa última pergunta é do André Nogueira. Como é o processo de determinação da validade dos produtos? Tem produtos que prometem anos de validade, mas com certeza eles não deixam em uma sala por todo esse tempo até estragar. Mas te falar que deixa, sabia? Quando sai o primeiro lote, não necessariamente o primeiro, né? Mas um procedimento, uma boa prática é pegar o primeiro lote, a amostra do produto final, e deixar na sala o tempo da validade todo. E depois, quando acabam, por exemplo, os 2 anos, que geralmente é o prazo de cosmético, eles vão lá e fazem os testes todos de novo, para ver se se teve contaminação e se ele está performando, se a emulsão separou. E pior que deixa, viu? As empresas fazem isso e quem faz é o controle de qualidade, né? Esse departamento importantíssimo das empresas. Agora, o processo de determinação é com esse challenge test, e tem relatórios que falam, porque qual que é o principal meio contaminante, né? Contaminante não. Suscetível à contaminação é a água. Então, os cosméticos, principalmente shampoos, eles têm uma concentração muito grande de água. Ou seja, então, meio super suscetível para contaminação. Então, se você conseguiu colocar um sistema conservante, onde foi inoculado de propósito direto nele, diversos micro-organismos, e o sistema conservante segurou a integridade da formulação, você pode assumir que ele, por X tempo, vai estar, geralmente há 2 anos, tá? Pode olhar no mercado, já tem essa definição prévia da Anvisa de que se você tiver o teste tal e for a galênica tal, você consegue segurar por tal tempo, nesse caso, 2 anos. Então, como o mercado cosmético antigo no Brasil já está bem estruturado e a gente tem muita tecnologia, tem coisas que a gente consegue assumir com um ou outro teste. Karen, eu queria mais uma vez aí te agradecer, o pessoal no chat aí elogiando muito também a sua participação. Que bom, fico super feliz. Obrigada de novo. Esse é o nosso último dia, né? Até eu queria ter assistido as outras agora. Mas tá lá no YouTube. Depois então tá bom. Verdade, fica gravado. E também aproveitar para agradecer a professora Maria Rosângela, que foi quem indicou o seu nome para o nosso evento.
Mas não vai embora ainda não, cara. Nem você, Não. nem o pessoal aqui. Tá. Fica aqui um pouquinho com a gente ainda, que agora a gente tem uma surpresa aqui antes de finalizar o nosso evento. E aí eu vou, para essa surpresa, eu vou chamar uma outra organizadora do nosso evento, que é a Letícia Puzini. Vai lá, Letícia. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Letícia Puzini. Eu sou aluna da QM 131 e também faço parte dessa organização maravilhosa, da terceira edição do Vintage de Química. E só para falar um pouquinho para vocês o porquê eu gosto muito dessa programação, porque eu gosto muito desse evento, é que quando me avisaram que iam começar a organizar a terceira edição, eu nem pensei duas vezes, não, eu quero participar de algum jeito. Nem sabia como eu poderia ajudar, né? A minha amiga Camille que sugeriu, mas nem sabia como eu podia fazer alguma coisa para ajudar, mas eu quis estar lá, porque esse evento é muito especial para mim, e não só para mim, eu sinto que para os outros estudantes de Química também, do IFRJ. Porque o evento surgiu nos períodos de APNP, né? Todo mundo à distância, todo mundo em casa, e a gente passava tempo demais focando na prova, na matéria que a gente vai fazer, no passar de período, isso tudo, e acabava ficando uma pressão grande demais sobre a gente, sabe? E esse evento me deixou muito feliz porque ele lembrou um pouco o porquê da gente estar fazendo isso tudo, o porquê da gente estudar tanto, o porquê da gente falar tanto dentro do IF, e ter esse contato maior com onde a gente pode trabalhar, como a gente pode trabalhar, com esses palestrantes e vendo também a referência dos nossos professores que passam pelas coisas que passaram, né? Pelas coisas que a gente também passou, dá um quentinho no coração do quase químico, né? Do aluno do IFRJ. E por isso eu fiquei muito, muito feliz de ter feito parte dessa organização, de estar aqui agora, né? Então eu queria agradecer muito aos professores, aos restos dos alunos que participaram aqui também, a todo mundo que assistiu, seja do primeiro, do segundo dia, quem está vendo desde a primeira edição, a quem só está vendo agora. Tudo isso só acontece por causa de vocês, e vocês são muito bem-vindos sempre, vocês sabem disso. E é só isso que eu queria dizer mesmo. Eu gostaria então agora de relembrar uns momentos que a gente teve nessa terceira edição, que a gente fez um apanhado de slides aqui para a gente ver e relembrar. Então é isso, vamos assistir essas lembranças do nosso terceiro Vintage de Química, gente. Tá aí, gente, a nossa recordação da terceira edição, né? Eu queria chamar todo mundo que puder, né, abrir a câmera e participar pra gente tirar uma foto.
para o nosso encerramento do Quintas de Química, né? Professores também. Todo mundo que quiser abrir a câmera, gente. Agora é a hora. Vamos lá, vai tirar a foto então. Vou ali, ó. 3, 2, 1. Foi, gente. Obrigada de novo a todo mundo que participou. Vou passar a palavra agora de novo para o professor Samir para fazer o encerramento do nosso evento de hoje, tá? Bom, então é isso, né, gente? A gente vai chegando ao fim aí de mais uma temporada maravilhosa aí do nosso Quintas da Química. E mais uma vez eu quero agradecer a todos que vieram hoje e nos dias anteriores e já deixar o convite aí para que todos voltem na próxima temporada. Fiquem atentos aí na nossa divulgação. Eu vou passar a palavra agora para a professora Patrícia poder fazer a sua despedida. Vai lá, Patrícia. Oi, pessoal, boa noite. Eu também só tenho a agradecer. Foi surpreendente essa equipe discente, né, a equipe dos alunos. Me surpreendeu muito a organização, a versatilidade, a rapidez com que eles organizaram cada detalhe. Agradecer também o convite do professor Eduardo, da professora Rafaela, né, de compor aqui essa equipe de organizadores e parabenizá-los também. Agradecer aos 4 palestrantes, né, que participaram dessa terceira edição. Foram palestras assim muito enriquecedoras e que venha a 4ª temporada, que eu já estou com umas ideias aí de convidados, de assunto. Gostei de participar. Um beijo e obrigado a todo mundo que participou assistindo essa terceira edição. Bom, passo agora a palavra para a professora Rafaela, nossa coordenadora do Integrado. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Karen por ter fechado aí a terceira edição do nosso evento. Queria agradecer também a diretora Sheila, nossa diretora de extensão, pelo apoio. Queria agradecer aos outros coordenadores pela ajuda e falar que eu fiquei muito feliz com esse último relato dos alunos, né, que participaram tanto, porque a gente se esforça, né, para tentar trazer eles para perto da gente nesse momento, para fazer eles sonharem um pouco com todo o futuro que eles podem ter, né? Às vezes fica difícil de visualizar nesse período remoto tudo que eles podem fazer na vida, e eu acho que a gente vem conseguindo mostrar muitas e muitas possibilidades de onde eles podem chegar, né? E isso tem sido bacana, importante, e a participação deles foi realmente maravilhosa, não só assistindo, mas organizando. E por fim, quero parabenizar também todos os ganhadores do vídeo de experimentos, né? E os professores que ajudaram na elaboração. Foi um evento muito bacana. E até o 4º Quintas da Química, que terá com certeza. Tá bom? Beijo a todos. Obrigado, Rafaela. E para fazer as considerações finais aqui, eu chamo o professor Eduardo. Oi, pessoal, boa noite. Meus parabéns e meus agradecimentos, primeiramente, aí a Karen pela palestra de hoje. Né, eu fiz algum contato com a Karen aí sobre essa palestra, foi muito legal conversar com a Karen, ela foi muito, muito receptiva, muito simpática, aceitou prontamente, né, e agradecer muito a vocês que têm apoiado e têm assistido e que têm colocado essas mensagens tão carinhosas para a gente, que são muito importantes, porque dá motivação para a gente continuar com esse trabalho e sempre melhorando cada vez mais. Agradecer muito a Letícia aí pela fala dela, né? Fiquei muito, muito feliz que foi essa sensação que deu para vocês, alunos, com esse evento. Como a Rafaela falou, os alunos do concurso de experimentos que em tão pouco tempo conseguiram filmar um vídeo tão legal, né? E vários vídeos tão legais, né? Um para cada dia, né? E que, assim, tiraram nota 10 aí nesse quesito. E a todo o público e a comissão organizadora, né, incluindo os alunos, coordenadores, foi muito, muito legal trabalhar com vocês e mal posso esperar aí para o nosso próximo evento. Um abraço a todos, né, e uma boa noite aí para vocês. É isso então, gente. Oficialmente aqui a gente se despede então e até a próxima. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.